Na verdade, a partir do 17, do capítulo 17, nós vemos a história do profeta Elias. Eu não vou conseguir fazer a mesma introdução que eu fiz pela manhã, porque o desafio era que pudéssemos assistir as duas mensagens. Então, quem estava pela manhã, eu convidei para assistir online à noite. E você que vai ouvir a mensagem agora, se você quiser ouvi-la completa, então assista a mensagem pregada no culto pela manhã. Está no canal do YouTube, está no Facebook, então não vai ter dificuldade de encontrar. Eu vou fazer rapidamente aqui uma introdução e continuar a partir do quarto ponto. Paramos no terceiro, vamos continuar a partir do quarto ponto. 1 Reis capítulo 19, versículo 4 diz assim: Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta ou zimbro e orou, um pé de árvore, uma árvore, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. Elias, o profeta Elias, dos profetas mais conhecidos em Israel, o profeta que apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. Lembra que apareceu Moisés e Elias? É esse Elias aqui, Moisés e Elias. Ele marcou Israel num tempo em que Israel estava vivendo em uma profunda idolatria. O rei Acabe, que eu chamei ele pela manhã de banana, ele era um rei sem autoridade nenhuma, e ele se casou com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal e Aserá, deuses pagãos que ela trouxe do país dela, então, fazendo uma aliança com Israel, casando, era comum um rei casar com uma rainha para fazer aliança entre as nações, e Jezabel espalhou a idolatria no meio do Israel que já era idólatra, do Israel, de uma nação de Israel, a nação escolhida por Deus, que adulterava com outros deuses. O que é o adultério? O adultério é você mudar o padrão. Você pega um vinho, por exemplo, e você quer aumentá-lo, e você coloca água, você adultera, você muda o padrão, para que ele possa aumentar. O que é o adultério na vida conjugal, na vida do casal? O homem adulterou, ele mudou o padrão, ele deixou de se relacionar fisicamente com a sua mulher, para se relacionar com outra mulher, mudou o padrão. Adultério é mudar o padrão. Então, o padrão da adoração de Israel era adorar o Deus de Israel, mas eles adoravam também Baal, adoravam também Aserá, e adoravam outros deuses também. Isso era chamado por Deus de adultério. A nação de Israel estava mergulhada na idolatria, traindo o único Deus verdadeiro, porque os demais são só imagens de escultura. Para você entender melhor a história de Elias, você precisa voltar na sua Bíblia no capítulo 17. A partir do capítulo 17, ele aparece profetizando que não iria chover. Ele disse, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Ou seja, só vai voltar a chover quando eu orar, quando eu pedir a Deus. E Deus cerrou os céus e não houve mais chuva. Porque Baal também, junto com Aserá, era como se fosse um casal, eles eram considerados o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então Elias disse, eu vou orar, não vai chover, acabou, eu quero ver o que Baal vai fazer. E a história dele continua no capítulo 17, no capítulo 18, ele vai ser sustentado no rio Querite pelos corvos, ou os corvos que vão levar pão e carne de manhã e à tarde. Depois ele vai ser sustentado pela viúva de Sarepta. Ele vai sustentar, ou melhor, ele vai ressuscitar através da oração e a sua fé no Deus de Israel, vai ressuscitar o filho dessa viúva. No capítulo de número 18, ele aparece, ele se mostra ao rei Acabe, e ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Eram 850 profetas ao todo, e lá no Monte Carmelo ele faz o desafio, e você conhece a história. Ele ora e Deus manda fogo do céu, e o fogo consome todo o holocausto. Isso está melhor explicado na mensagem da manhã. E na cabeça de Elias, ele imagina, ele pensa, e eu acredito assim, ele criou uma expectativa de que agora a nação de Israel iria se converter, iria deixar a idolatria e adorar apenas o Deus verdadeiro. E eu imagino que ele também imaginou que Acabe e Jezabel iriam se converter, porque Baal não respondeu com fogo,
Os 850 profetas estavam clamando e Baal não respondeu. Mas o Deus de Israel respondeu, porque Baal não existe, Aserá não existe, mas o Deus de Israel é o único Deus. Amém? E ele respondeu, mas isso não adiantou para que Jezabel e Acabe e Israel se convertessem. Os 850 profetas foram mortos na beira do rio. Mesmo assim, o casal monarca continuaram com o coração endurecido em relação a Deus. Elias, ele é ameaçado por Jezabel. Jezabel diz: agora eu vou matar ele, assim como ele matou os meus profetas. Então ele foge com medo, e aqui no versículo que nós lemos, ele está desanimado, ele está até mesmo depressivo, e ele pede a morte. Ele diz: Senhor, me mata, eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, então me mata. O tema é como vencer o desânimo emocional, e eu preciso explicar para você rapidamente o que é desânimo. Preste atenção, por favor. Olha só, desânimo é o resultado do conflito entre expectativa e um acontecimento que parece diminuir as chances dessa expectativa se concretizar. Aí vem o desânimo. Então você cria expectativa sobre uma determinada situação, e de repente algumas coisas acontecem e parece diminuir as chances dessa sua expectativa se concretizar, se tornarem realidade. Então vem o desânimo, então vem a frustração. Isso é uma resposta emocional. Nós estamos falando de emoção, é uma resposta emocional, porque nós somos seres emocionais, nós temos emoções, e não podemos negligenciar as nossas emoções, porque se você negligenciar as suas emoções, você ficará doente. Nós não somos robôs, nós somos seres emocionais. Nós assistimos um filme e choramos, ouvimos uma música e choramos, ouvimos uma música e ficamos alegres. Se a música é uma música que me coloca para cima, eu fico para cima. Se ela é uma música que me faz ficar triste, eu fico triste. Então isso mexe com as nossas emoções. Um filme, tem gente que assiste Titanic e chora, eu sou um deles, e isso é emoções. Nós somos seres emocionais, somos movidos pelas nossas emoções. Só que eu posso e eu devo aprender a controlar as minhas emoções, porque senão eu vou sucumbir diante delas. O desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado, sem motivação, e tem outros sinônimos para desanimado: é desalento, esmorecido, esmorecimento, a pessoa esmorecida, a pessoa que está para baixo, cabisbaixa, por causa das expectativas que ela criou, e houve circunstâncias que fizeram com que essas expectativas não se tornassem em realidade. A gente está vivendo um período que nós não fomos preparados para isso, nenhum de nós, nem os profissionais da saúde, e nós estamos passando por muita dor, por muita angústia e desânimo. Porque quem não criou expectativa para 2020? Quem não criou expectativa para 2021? Eu disse aqui pela manhã que quando a pandemia estourou, nós estávamos no Dia Internacional da Mulher, em 2020. E aqui dentro desse espaço foi reunido, ou reunidas, 120 mulheres. Amém? Amém? E o que ficou no nosso coração? Olha que coisa maravilhosa, né? Hoje a gente não pode nem pensar em reunir 120 pessoas aqui dentro, que é loucura, né? Não pode, é aglomeração. Os nossos cultos nos domingos estavam com a igreja lotada, o espaço lotado, e a expectativa no coração do pastor, né? Não temos espaço, que bom, temos que quebrar as paredes, vamos construir. E de repente vem a pandemia e frustra as nossas expectativas, os nossos sonhos. E como é que a gente fica? Quantos de vocês tiveram expectativas frustradas? Estão já há 14 meses nessa situação, coisas que vocês estavam pensando em fazer e que não deveriam fazer. Você sabia que eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos em outubro do ano passado? Diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Aí veio a pandemia e eu não pude ir para os Estados Unidos. Eu falo brincando, tá? Não me considero pobre. Pobre é o diabo. O nosso Deus é o dono do ouro da prata, então nós somos ricos, tá? Riqueza é aqui na cabeça e não no bolso. Mas é só um ditado, né? Diz que a alegria de pobre dura pouco. Ganhei a viagem para os Estados Unidos, aí veio a pandemia e se foi a minha viagem. Frustração.
Desânimo. Eu não fiquei desanimado, eu não fiquei frustrado, claro, um pouquinho, né, triste talvez, mas desanimado e frustrado não, mas outras coisas aconteceram nesse período que me frustraram, que me colocaram para baixo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não fomos preparados para viver esse tempo. Elias estava vivendo algo dessa forma, desanimado, embaixo do pé de árvore, embaixo do pé de zimbro. Ele disse: Senhor, ó, deu para mim, pode me levar embora. Quantos de vocês aqui passaram por frustrações nesses últimos 14 meses? Coisas que vocês não conseguiram fazer ainda, porque a pandemia não permitiu. Aí como é que a gente trabalha com isso? Como que eu venço o desânimo emocional? Porque isso tem a ver com emoções. Aí, nós pegamos a história de Elias então, e vamos tentar aplicar em nossa vida algumas coisas. Eu faço a seguinte pergunta para você: como vencer o desânimo? E eu citei 3 pontos pela manhã, vai aparecer aqui, eu não vou falar deles de novo, vou apenas ler com você. Creia que a força para a sua jornada de fé vem de Deus e não de nós. Amém? Ou melhor, é lá na número 1, tá? Esse aqui é o 4º ponto. Eu quero o primeiro ponto. Não pense que os seus feitos mudam as pessoas. Esse foi o primeiro ponto que eu falei, tá? Não pense que seus feitos mudam as pessoas. Elias achou que ia mudar as pessoas por causa daquilo que Deus fez através dele. Não é você que muda as pessoas, é Deus. Se você não consegue mudar nem você mesmo, tá bom? O segundo ponto: não crie expectativas gigantescas ou gigantes sobre você, outras pessoas ou o mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente se frustra. Porque nós percebemos que nós erramos, nós nos frustramos, as pessoas nos frustram e o mundo nos frustra. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. E o que pecador faz? Machuca, peca. Então você já machucou alguém na sua família, você já foi machucado por alguém, a esposa já machucou o esposo já machucou a esposa, e nós ferimos as pessoas com as feridas que nós temos. Então nós não devemos criar expectativas gigantescas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre o mundo. O mundo jaz no maligno, e ponto. Como é que eu vou criar expectativa sobre esse mundo que jaz no maligno? Terceiro ponto: não coloque toda a responsabilidade do mundo sobre você. Porque foi isso que Elias fez. Ele pegou toda a responsabilidade da conversão de Israel, e que Israel deveria se converter, e que ele era o último profeta, e ele colocou essa responsabilidade toda sobre ele. Ninguém pode levar um fardo desse sozinho. Divida responsabilidades no meio da sua família. A responsabilidade de carregar a sua família nas costas não é só sua, é de todos. Nós somos um time. A família é um time, a igreja é um time. E a partir de agora, a gente entra no 4º ponto, que eu não falei pela manhã, e a partir daqui, a mensagem é nova. O 4º ponto, no versículo 8, capítulo 19 de 1 Reis, e o versículo de número 8. Você que está me acompanhando pela internet, a primeira parte dessa mensagem está lá no canal do YouTube, da PIB Portela, e amanhã vai estar no meu canal, Josias Leão. Capítulo 19, e o versículo de número 8 diz assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte. Que monte? Monte Sinai, o monte de Deus. Ele estava debaixo do pé de zimbro, ele pediu a morte, Deus enviou um anjo, deu pão para ele comer, água para ele beber, ele dormiu mais um pouquinho, comeu mais um pouquinho, e com a energia daquela comida sobrenatural, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí, então, no versículo 8, diz que ele caminhou esse tempo até chegar no Monte Sinai, ou em direção ao Monte Sinai. Como é que eu venço o desânimo emocional? Crendo que a força para a nossa jornada de fé vem de Deus e não de nós. A força para vencermos esse tempo, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Se eu esperar da minha carne, da minha natureza, a força para vencer esse tempo, eu não vou conseguir. Porque o que esperar da carne, o que esperar da natureza humana? A força para a nossa jornada de fé,
ela vem de Deus e não de nós, e não das outras pessoas. Eu preciso me alimentar de Deus. Quem é que alimentou Elias? Deus. E qual foi o alimento? Pão e água. O que é o pão? O pão é a palavra de Deus. O que é a água? A gente pode usar diversas situações espirituais aqui para compararmos com a água. Presença do Espírito, a água que jorra para a vida eterna. Então, o alimento que nós precisamos para a jornada de fé é a palavra de Deus. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. Tem gente que abandonou a fé na pandemia. Por quê? Porque elas se alimentavam apenas no culto de domingo. Elas não sabem orar em casa, orar com os filhos, orar com o esposo, com a esposa, jejuar, ler a Bíblia. Não faz as suas devocionais, que é o tempo que todo cristão precisa ter, diário com Deus. Se você vive só da mensagem de domingo, é como se você fosse no restaurante e comesse no restaurante, mas comesse apenas no domingo. E o restante da semana, você vai se alimentar do quê? Você precisa aprender a se autoalimentar. E nós nos alimentamos da palavra de Deus. Tem gente que é o famoso cristão 6 horas. 6 horas por mim. Vocês vão na igreja, 6 horas por mim. 6 horas por mim. E é só 6 horas, só 6 horas. Ele não aprendeu a orar, ele não aprendeu a dobrar os joelhos, ele não aprendeu a ler a Bíblia e botar a comida na boca. Porque a palavra de Deus é comida. Amém? A palavra de Deus é comida, é bebida. E nós precisamos nos alimentar de Deus para a nossa jornada espiritual. É a graça dele que nos capacita. Amém? É a graça de Jesus que nos capacita. E ela é abundante em nossas vidas. Mas a nossa falta de consciência de Deus através da palavra, falta de conhecimento de Deus através da palavra, nos impede de nos abraçarmos com essa graça que nos capacita. É engraçado, e eu vou pegar pesado agora, que tem gente na igreja que se diz cristão, membro de igreja, pode ser qualquer igreja que se diz cristã, e que bate no peito e diz que é religioso, que nunca passou 15 minutos com a Bíblia aberta, lendo. Que não sabe nem aonde fica o livro de Barnabé. Porque não está na Bíblia. Quem não riu é porque não entendeu a piada. Mas não consegue achar Abacuque, não consegue achar Ageu, Zacarias, Malaquias, Jonas, Miqueias, Naum. Onde é que fica o livro de Judas? Mas Judas não era o que traiu Jesus, mas tem um livro chamado Judas, ou intitulado, né, livro de Judas, antes do Apocalipse. Esse Judas era irmão de Jesus. Haviam vários, esse nome Judas era muito popular naquela época. Hoje ninguém dá mais o nome de Judas para o filho, não é? Nem Tomé. Por causa desses dois lá, né, ninguém usa mais. Você conhece algum Tomé? Quem conhece o Tomé aqui? Quem conhece um Judas? Oi, prazer, meu nome é Judas. Sai para lá, rapaz. Às vezes pode ser alguém que tem o nome. Deve ter, né? Deve ter. E não me leve a mal, por favor, se seu nome é Judas. Mas não é normal. As pessoas não conhecem a Bíblia, não se alimentam da palavra de Deus. O quinto ponto, eu queria citar alguns versículos, mas eu não vou ter tempo. O quinto ponto, versículo 15 e 16. Olha na sua Bíblia. Versículo 15 e 16 do capítulo 19. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. E o versículo 16: depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Cefate, da cidade de Abel-Meolá. Tá, para quê? Imagina Elias perguntando: para que eu vou ungir Eliseu? Para substituir você. Amém? Era isso que Deus estava dizendo para Elias. O que a gente aprende aqui? O que eu faço para vencer o desânimo emocional nesse tempo? Vai aparecer aqui no slide, por favor. Faça discípulos como estilo de vida.
Cumpra a grande comissão, faça discípulos. Quantos discípulos você já fez nesses 14 meses de pandemia? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você está discipulando nessa pandemia? Ah, pastor, eu não sei discipular. Sabe sim. E se você não sabe, eu posso te orientar, é só você me procurar. Porque você precisa estar sendo discipulado e também discipular pessoas. Quem é que você está discipulando? Quantas pessoas estão esperando você falar de Jesus para elas? Olha só, Deus disse para Elias, volte pelo caminho, pelo deserto de Damasco, e você vai ungir Azael, ou seja, você vai influenciar essa pessoa. Você vai fazer o que mais? Depois você vai ungir Jeú, você vai influenciar essa pessoa. E depois você vai ungir Eliseu, ele vai ser seu substituto, você vai influenciar essa pessoa. Quantas pessoas nós estamos influenciando? E alguns ainda dizem assim, né? Não, pastor, eu estou influenciando no grupo onde eu estou, ou com quem eu estou me relacionando. Mas aí você vai ver, ele está sendo influenciado. Em vez dele influenciar o mundo, o lugar onde ele está sendo influenciado pelo mundo, pelo grupo com quem ele está andando. Estão te influenciando, te levando para o mau caminho. É você que deve influenciar. Amém? O sal, aonde ele chega, ele influencia, ele faz a diferença. A luz, onde ela chega, as trevas têm que sair. Então é você que influencia, e não você ser influenciado pelo mundo. Você tem que ser influenciado por Jesus, pela igreja, e influenciar o mundo, e não ser influenciado pelo mundo. Faça discípulos como estilo de vida, indo, pregue o evangelho, viva Jesus, deixe as pessoas ver Jesus na sua vida. E o sexto ponto, olhe na Bíblia, versículo 16, diz assim, vou ler mais uma vez, depois unja Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e depois você vai ungir Eliseu. Quem é o Eliseu? Ele é o filho de Safate, da cidade de Abel Meolá. Tá para quê? Para ser seu substituto. A gente chega no ponto 6, para vencer o desânimo emocional, entenda que ninguém é insubstituível. Amém? Sempre tem alguém pior que você, e sempre tem alguém melhor do que você. Ninguém é insubstituível. Muitas vezes nós temos dificuldade de delegar uma situação, ou de fazer discípulos, porque nós achamos que ninguém pode fazer como a gente faz. Eu faço tão bem, eu trabalho tão bem, ninguém vai conseguir fazer do jeito que eu faço. Você precisa preparar as pessoas para fazer melhor do que você faz. Amém? O verdadeiro influenciador, o verdadeiro líder, ele se torna de alguma forma desnecessário, porque as pessoas aprenderam a fazer tão bem com ele, que ele não é mais necessário. Eliseu, ele andou com Elias, durante o último tempo, os últimos dias, ou meses, ou anos de vida, provavelmente anos de Elias, até de vida não, né, porque ele não morreu, ele foi arrebatado, foi levado aos céus, mas ele preparou Eliseu para substituí-lo. Elias chegou a pensar que ele era o único fiel a Deus, porque ele disse, só eu fiquei de profeta, Jezabel matou todos os profetas, só eu fiquei. Ele se achava insubstituível, ele se achava o mais fiel a Deus. Já viu aqueles cristãos que se acham os mais fiéis a Deus? Não, ele até engrossa a voz de tão fiel que ele é. É uma fidelidade que... Eu estava conversando com o pastor Stephen Iqbal, e eu muito curioso, faço muitas perguntas. Eles são influenciados por uma cultura islâmica, eles são influenciados por uma cultura oriental. Então, mesmo sendo cristãos, eles não comem carne de porco. E eles têm na cabeça deles, na cultura deles, que nós brasileiros, por comermos carne de porco, nós somos cristãos de segunda qualidade. Ele me falou isso, influenciado pela cultura. E é claro que ele não prega isso de púlpito, né? Ele fala isso numa conversa, até porque ele não acredita que isso influencia na salvação, porque comer carne de porco vai mandar alguém para o inferno? Por favor, né? Pode fazer mal para você, né? Mas mandar para o inferno não, né? A salvação é pela
fé. Mas na cabeça deles, até chegar perto do porco é um sacrilégio, porque eles são influenciados pela cultura oriental. Então, o fator cultural. E isso faz com que muitos deles, espero que não seja o caso do pastor Stephen, se acharem cristãos mais santos, mais separados, mais ungidos e assim por diante. Conversando com o pastor Jonathan também, a gente teve essa conversa com ele, e essa é a compreensão na cultura deles. E muita gente aqui no Brasil, muitos cristãos aqui no Brasil, se acham mais fiéis a Deus, por algumas coisas que eles deixam de fazer, que eles acreditam que separa eles num patamar maior de santidade. E às vezes não conseguem nem se relacionar com as pessoas, se acham os mais fiéis, mas ninguém é insubstituível. Amém? Deus já tinha alguém para ocupar o lugar de Elias. Deus já tem alguém para ocupar o seu lugar, amém? Porque um dia você vai, e alguém tem que ficar no seu lugar. Quem é que você está preparando para ficar no seu lugar? Ou você se acha insubstituível? O que você pensa sobre você? E o último ponto, no versículo de número 11 ao 13, está escrito assim. A gente volta ali no versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Elias estava na caverna. Ele saiu ali debaixo do pé de zimbro, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou numa caverna. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor o quê? Não estava? Aonde? No vento. O Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. Agora é Deus, é aleluia, fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Por que está escondido na caverna? Por que você está depressivo? Por que você está desanimado? O que você está fazendo aqui? Sétimo e último ponto: não deixe o barulho desse tempo impedi-lo de ouvir a voz suave de Deus. Amém? Tem gente que acha que Deus fala no barulho, que Deus fala no movimento. Eu imagino ali vem o vento e Elias, é Deus. Não, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, agora é Deus. Está vindo com milhares dos seus anjos para me ajudar a vencer o desânimo. Não era Deus, Deus não estava. Veio o fogo, agora é Deus. Também não. E veio uma voz suave, não é Deus. E Deus falou com ele através daquele sussurro, daquela voz suave. Muitas vezes, o barulho do tempo que a gente está vivendo, a pressão do tempo que a gente está vivendo, o desânimo que muitas vezes nós estamos vivendo, nos impede de ouvir a voz do papai. E Ele quer falar conosco. Existem vozes fazendo barulhos tremendos nesse tempo, mas tudo que precisamos ouvir é a voz de Deus. O que vai trazer paz para o seu coração, o que vai acalentar a sua alma e as suas emoções, é a voz suave do papai. Nada mais pode substituir. Você está frustrado? A banda pode vir, por favor. Você está desanimado? Como é que você está? Deus quer nos ensinar a sermos senhores das nossas emoções. Precisamos aprender a ser senhores das nossas emoções. Podemos? Podemos. Como? Através de uma vida disciplinada na oração, na leitura da Bíblia, no jejum e no conhecimento a respeito de quem você é. Há tantos livros
materiais riquíssimos que nos ajudam a nos conhecer melhor e a conhecer as nossas emoções. Tem gente que faz burrada todo dia porque não compreende as suas emoções. Nós somos de carne e osso, nós não somos Superman, Mulher Maravilha. Nós ficamos desanimados, isso é normal. Nós choramos, é normal. Nós ficamos deprimidos muitas vezes, é normal. Tem dia que a gente não quer sair da cama, tem dia que a gente quer mudar o mundo, tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está assim. E você precisa se conhecer. Você precisa ser senhor das suas emoções. Você precisa entender até onde você pode ir. Houve uma época aqui, há 4 anos atrás, que eu tive que puxar o freio de mão, porque eu estava ficando doente emocionalmente falando, por causa da minha correria, e querer atender todo mundo e ajudar todo mundo. Até que um dia Jesus me falou assim: você não muda ninguém. Eu falei: sério, Jesus? Eu falei: eu achava que eu mudava. Quando eu oro, Jesus, não muda. Para quem que você ora? Eu oro para o Senhor. Então, quem muda sou eu. Aí eu: tá bom, vou trabalhar menos e deixar o Senhor trabalhar mais. Amém? Precisamos entender o nosso limite. Até onde que isso está fazendo mal para você? Ou bem? Está fazendo mal? Puxa o freio de mão. Está fazendo bem? Continue. Aprenda a ser senhor das suas emoções. Hoje eu entendo um pouco mais até onde eu posso ir. Quando eu percebo que começa a sair fumaça, assim, o tico começa a cruzar com o teco, o fio desencapado bate no outro aqui no cérebro. Fala: opa, está na hora de puxar o freio de mão. Eu preciso conhecer até onde eu consigo ir. Tudo que foi falado aqui será apenas informação, se você não colocar em prática. Você pode sair daqui: isso mesmo, aleluia, glória a Deus. Se você não colocar em prática amanhã, ou a partir de agora já, só vai ser informação. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago, que era irmão de Jesus também, meio irmão de Jesus, ele falou que Elias, no capítulo 5, versículo 17 e 18, Elias era um homem como nós. Como nós. Ele orou, parou de chover, depois ele orou, a chuva veio. Ele ficou ansioso, depressivo, desanimado, e a gente passa por isso também. O que foi que trouxe força para ele? Deus, a voz suave de Deus, a presença de Deus. Como é que nós adquirimos isso hoje? Através da Bíblia, da oração e de uma vida profunda de relacionamento com Jesus, através do enchimento do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo que habita em nós. A nação de Israel estava passando por um tempo de seca, a terra rachada, todo mundo com fome, e antes um pouco dele pedir a morte, e antes de desafiar os profetas de Baal, ele orou, e parou a chuva durante 3 anos e meio. Depois que ele venceu os profetas de Baal, ele orou de novo, 3 anos e meio depois da primeira oração, e a chuva veio sobre a terra seca. Ele mandou um menino ir até um lugar e olhar para o céu e ver se ele via alguma coisa. O menino voltou: não vejo nada. Foi de novo, e de novo. Na 7ª vez ele disse assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse: vai lá e avisa Acabe para correr, senão a chuva vai pegar ele, porque vai vir chuva sobre a terra. Sabe que é tudo que a gente precisa? A chuva do Senhor sobre a nossa terra seca, sobre o nosso coração, sobre esse momento que estamos vivendo, sobre o desânimo que muitas vezes tem nos acarretado. Que nessa noite essa palavra possa te trazer esperança, e que possamos cantar juntos, que a presença do Senhor e que a chuva do Senhor venha sobre a nossa vida, a nossa terra, a nossa cidade.